Hoje o podcast da CDL vai trazer uma convidada muito especial, uma pessoa que tem história aqui na nossa cidade e atualmente ela é a nossa secretária de assistência social. Para você ter uma ideia, gestão pública, a experiência que ela tem desde 2000 a 2008 e depois ela já retorna, né? Já foi vereadora, foi vice-prefeita, ela foi presidente da Câmara e inclusive, essa pasta ela já passou por aqui naquela época e agora retoma. Então, trazendo sua experiência, a novidade. Secretária Cineia Abreu, seja muito bem-vinda aqui no podcast da CDL. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. É sempre muito importante termos meios de comunicação para estar divulgando principalmente o nosso trabalho frente a uma secretaria importante como é a de assistência social. E, secretária, a gente passando assim, resumidamente, né, o seu currículo é uma longa história de dedicação, não é? Com certeza, uma longa história mesmo, né? Até porque a gente atua na política de Sinop desde lá atrás ainda. Bem antes dessa data. Das primeiras eleições, sempre acompanhamos todas elas. Aí participamos de todas as eleições e sempre com um posicionamento de estar ao lado das pessoas que a gente acredita. Uhum. E depois acompanhamos, né, meu falecido marido nas eleições para vereador, depois para deputado, e continuamos, né, numa caminhada aí, levando em frente um legado que ele deixou para trás de políticas, vamos dizer assim. E, Cineia, por que você decidiu ingressar na política? Na verdade, foi um convite, até porque o meu falecido marido faleceu em 1998. E aí, em 2000, eleição para prefeito, né? Uhum. Baseado em pesquisa, na época eu estava assim, muito bem nas pesquisas, até porque eu sempre fui muito atuante, né? Mesmo ao lado do Jorge, eu tinha, na época, eu lidava com voluntariamente, né? Como voluntária, criação de clubes de mães espalhado por toda a cidade. A gente tinha esse contato com a população muito de perto. Você sempre gostou de estar próximo da população, com certeza, né? Sempre. Porque tem que gostar, exatamente. Senão a pessoa não consegue evoluir, né? Sempre estive atendendo as mães, né, nos clubes, levando cursos de trabalhos manuais, procurando fazer com que elas tivessem alguma renda extra para sua família. E foi um sucesso na época, por isso eu fui procurada, então, para ser, na época, candidata a vice-prefeita. E foi naquele período, você aceitou, e dali em diante, né, foi uma longa história também de gestão pública, né? Com certeza. Tivemos, né, várias responsabilidades. Assumir, assim que nós ganhamos a eleição, a Secretaria de Assistência Social. Depois fui para a habitação e me elegi vereadora, fui no último biênio, fui presidente da Câmara. Depois eu me afastei um pouco. Retornando agora, você sabe o motivo, né? Com a eleição do meu filho a vice-prefeito, foi lançado o desafio novamente para que eu assumisse a pasta. E é claro que eu aceitei, porque desafios são ótimos, né, para a gente tentar superar. Bem, e aí nesse meio todo também tem a Cineia mãe, né? Inclusive, a gente fala aqui do Paulinho, né? Tem os outros também. Coração de mãe sempre tem espaço para todos, né? Com certeza. Pode deixar de falar. Mas o Paulinho foi quem seguiu na carreira política. Né? E assim, é interessante que é uma história de família. Parece que assim, o gostar de política, a gestão pública já está no sangue, né? Está no sangue. Até porque não é só a história do Jorge, sim, mas tem o seu Paulo Abreu, né? Que foi um fundador da Acrinorte, que tocou a Acrinorte por muitos anos. A construção inicial da Acrinorte foi a cargo da diretoria que o meu falecido sogro fundou. Uhum. Né? Então, ele foi também candidato a prefeito de Sinop, não se elegeu,
mas a história da família sempre envolvida com política. E, Cineia, assim, você se sente feliz de ver o Paulinho hoje, a história que ele está trilhando? Ou você fica assim, até com um pouco de receio, falando assim, meu filho, né? Às vezes a história política... Porque quando a gente coloca o nome à disposição, é uma vidraça, né, Cineia? Então, eu assim, sei o que é isso, né? Já passei. Política não é fácil não, estar ali não no é, meio, né? Não é, porque eu falo assim que quando eu estive presidente da Câmara, foi um período muito difícil para mim, pessoalmente. Porque era uma situação muito delicada na época. Eram 10 vereadores, imagina só. E nós tínhamos uma oposição forte, nós éramos em 5 contra 5. Quem decidia todos os votos por Minerva era presidente. Então, eu passei por situações muito difíceis. E foi uma época difícil naquela época. Imagina só, foram muitas situações onde a oposição era muito ferrenha, era muito ativa, no sentido de criticar a gestão, que é a que eu fazia parte do grupo da gestão. E hoje, como você orienta Paulinho? Olha, tem que ter um coração forte, uma mente muito forte. Eu digo assim, eu sou muito feliz pelos meus 3 filhos, né? O Jorge é o mais velho, é advogado, hoje cuida da parte financeira das empresas que a gente desenvolve, algum trabalho. O meu caçula é engenheiro civil também está no ramo, né, de construção, né? Está sempre ativo nesse sentido. É muito ativo também socialmente, apesar de não gostar de política, mas ele faz parte de um clube de motos, Sim, que estão sempre promovendo alguma ação social. E o Paulo, desde muito tempo, né, tinha essa pretensão. Tanto é que ele já foi candidato a deputado, não obteve sucesso, até porque era um nome ainda não conhecido. E se elegeu vereador, foi presidente, esteve sempre ao lado da gestão, sempre ao lado do seu Roberto Dorn. Então, ganhou, na verdade, a confiança de concorrer ao cargo de vice-prefeito. E eu acho assim, ele tem uma condução tão interessante, né? Ele sabe se posicionar, ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de ficar em silêncio, né? E ele circula até... Quando ele veio aqui, a gente até... fez o podcast com ele, comentamos sobre isso, a aceitação que ele teve, né, Cineia? Muito assim, boa, graças a Deus. Entre os jovens, enfim. Exato. É porque, assim, ele cresceu em Sinop, né? Sim. Então, o círculo de amizade deles vem lá desde, vamos dizer, jardim da infância. Então, os amigos daquela época continuam sendo amigo dele. Porque ele realmente cativou as pessoas. Ele tem esse, vamos dizer assim, esse carisma, né? De conquistar. É dele, né? De conquistar Mas, assim, realmente, a campanha foi desgastante, a gente sabe disso, toda a campanha mas hoje o comportamento, vamos dizer, enquanto eleito, tem que ser muito cuidadoso, né? Você tem que se dar bem no meio empresarial, você tem que dar bem com os vereadores, com os secretários, principalmente trabalhar junto com o prefeito, que é uma gestão, vamos dizer, agora a primeira vez que o senhor Roberto tem um vice ao lado dele para estar ajudando, né? Então, eu vejo assim, o comportamento do Paulo tem sido exemplar. Aí, muitas vezes criticam, mas eu falo que a crítica vem daqueles que, às vezes, querem estar no lugar dele. E, Cineia, para estar fazendo gestão pública também, a pessoa tem que saber controlar muito as emoções, né? Com certeza, e ter bastante conhecimento também, Sim. né? Porque uma gestão de qualquer secretaria, ou mesmo na posição que ele está como vice, tem que entender um pouco, né, de gestão. A gente tem que entender um pouco de orçamento, tem que entender um pouco de licitação, tem que entender um pouco de tudo para você conseguir administrar e colocar isso em prática para beneficiar a população. Bom, a gente falando aqui do Paulinho, né? Falamos bastante já, né? O nome dele está muito forte na cidade, então a gente fala assim, com a mãe, né? Eu acho que é um orgulho para a mãe, com né? certeza, muito orgulho. Esse desenvolver. E, Cineia, como é que foi para você, assim, há décadas, né? Quando você assumiu a Secretaria de Assistência Social, naquela época era um cenário de política, e hoje, como foi retornar a essa secretaria? O que mudou? Olha, é uma adaptação muito grande. Eu tive que realmente estudar bastante.
conhecer melhor a política de assistência social, porque na época não existia. Existiam projetos, programas, mas não tinham um direcionamento como existe hoje. Então, foi criado na época, ainda lá em 2006, que foi promulgada a Lei de Assistência Social, com os eixos que hoje nós trabalhamos, que é a proteção básica, né, e a proteção especial, de alta e média complexidade. Então, vou explicar aqui como é que a gente trabalha. Isso. A proteção básica, nós trabalhamos nos CRAS. Por que a gente trabalha isso nos CRAS? Porque lá é um fortalecimento de vínculo das famílias. E aí eu vou deixar para esmiuçar melhor isso aí, até porque eu tenho bastante informações para dizer, porque o trabalho da assistência social é silencioso, porque é lá com o público direto, né? É como a saúde, trabalha ali. Então, por isso que a gente atende básico no CRAS, e no CREAS a gente atende as violações de direitos. Mas eu gostaria de colocar aqui os trabalhos que nós desenvolvemos até agora. Sim. Depois nós podemos estar detalhando melhor o que são feitos. E até porque, se a gente pegar um mês, são várias campanhas, né? Igual você disse, às vezes é silencioso, mas ele é bem atuante ali dentro da comunidade, né? E eu vou citar aqui o exemplo do mês de maio. Sim. Foi muito intenso, bastante intenso. Nós tivemos a campanha do Maio Laranja, que é você conscientizar as pessoas contra a exploração e o abuso sexual de criança e adolescente. Um tema que foi muito bem trabalhado pelo nosso CREAS. Inclusive, tem as flores na cidade. Sim, lá, né? aquela flor representa, é o símbolo da campanha. Eu achei tão interessante. Esses dias eu estava passando na avenida com a minha filha perguntou: mãe, o que é essa flor? Aí eu pensei, meu Deus, como eu vou explicar para ela agora isso, né? Porque ela é criancinha ainda, né? Eu falei, mas ela perguntou, então já é hora de explicar. Com certeza. Então, assim, eu achei interessante porque eu pensei, olha, como chama a atenção e desperta o interesse. Isso. Então, esse é o objetivo da campanha, né? É, bem legal. E aí, com essa orientação, vocês fazem dentro de escola, enfim? Sim, fizemos um amplo trabalho nas escolas, nos projetos sociais, né? A equipe do CREAS levou teatrinhos, eu achei muito interessante, eu participei de alguns, levaram assim, onde você pode deixar o adulto te tocar? No pezinho, na mãozinha, no cabelo, aonde não pode, isso sinalizando como se fosse um sinal de trânsito, vermelho, amarelo e olha que interessante, verde. né? É a linguagem que é usada, isso que a criança né? entende, né? Exatamente. E foi um trabalho magnífico. Inclusive, até hoje ainda estão fazendo. Hoje foram no programa Bebê com Unidade desenvolver ainda esse tema, que terminou, mas eu acho que é um tema que a gente tem que estar sempre lembrando. E as flores ficam o ano todo, né? Com certeza, é para lembrar sempre, né? E a criança passa, ela vai saber, ela lembra realmente, eu acho isso aqui assim, significa que isso não pode. O importante da campanha é que ela realmente marque, né? Sim. Que seja uma conscientização. E aí, para finalizar, nós tivemos uma grande caminhada. A imprensa toda acompanhou, porque nós conseguimos envolver escolas, projetos sociais, conseguimos reunir um grande número de pessoas para sensibilizar quanto a essa causa. Teve também uma campanha interessante que foi a parte do Leão Amigo, né? Então, assim, a parte do imposto de renda, o último mês ali, e que vocês fizeram um trabalho bem intenso. Como é que funciona, Com certeza. Cineia? Na verdade, assim, o Leão Amigo é o imposto de renda, Sim. vamos dizer. Então, nós fizemos uma campanha para que as pessoas destinassem parte do seu imposto de renda para o fundo da criança, adolescente e do idoso. Aí era estipulado que 1% para empresas e 6% para a pessoa física. E essa campanha encerrou no dia 31, que foi o último dia. Agora nós estamos na expectativa para ver quanto foi que nós arrecadamos. A nossa expectativa é muito positiva, porque o ano passado não foi uma coisa assim, não achamos que foi um resultado tão satisfatório. Por isso, nós intensificamos a campanha esse ano para que a gente tenha, né, um sucesso. E o que é importante isso?
Esse curso vai diretamente para as associações que, sem fins lucrativos, elas destinam para criança e adolescente e para idoso. E aí eu quero colocar aqui, porque nesse período que eu fiquei fora da política, eu não fiquei fora do social. Eu fiquei como voluntária de um projeto social, que é o projeto que a gente, em parceria com a Polícia Militar, que é o projeto Luz do Amanhã. Então, eu vi os dois lados, né, dessa questão do fundo. Sim. Porque o fundo ele é investido nos projetos. Aí, quem analisa o projeto, se vai ser aprovado ou não, é o Conselho da Criança e do Adolescente e o Conselho do Idoso. E esses conselhos avaliam a importância desse projeto e aí, se liberado, vai o recurso diretamente para que a associação invista naquele projeto. E por isso essa campanha, para que realmente esse dinheiro volte à cidade. Volte, né, para a cidade, em vez de ir a Brasília, que pelo menos uma parte do leão fique aqui com a gente. E que sempre precisa, né? A gente sabe com a importância certeza. Que faz. Então, como eu disse, eu fiquei dos dois lados, então eu vejo a necessidade, né, desse dinheiro ser investido para, principalmente, serem direcionados para a criança e adolescente e para o idoso. E a gente tem vários parceiros que usam desse fundo. Recentemente, a Expo Norte aconteceu e lá estava a Secretaria de Assistência Social, né? Porque, como eu digo, esse mês de maio foi muito intenso o nosso trabalho, né? Várias campanhas. E lá na Expo Norte realmente foram 5 dias muito intensos. Mobilizamos toda a equipe da Secretaria para estar, claro, de forma escalada, né, ficar arrecadando os alimentos que as pessoas foram. Era vamos dizer assim, era uma entrada solidária, então não era uma coisa obrigatória, mas nós conseguimos arrecadar, e eu acredito que vai passar um pouco de 20 mil quilos, ou 20 toneladas. Foi um número bem significativo, né? Tanto é que nós não conseguimos, até hoje, terminar de separar alimentos. Olha! E aí eu quero deixar assim, muito claro, é importante que a gente fale isso, né? Nós somos bastante cuidadosos nesse sentido, porque cada alimento ele é analisado se ele está dentro do prazo de validade ou não. Se está fora, a gente realmente não vai colocá-lo numa cesta básica, que vai ser distribuída depois. E qual que vai ser o destino, Cineia, desses alimentos? Nós vamos destinar parte para os CRAS, né, que nós temos as pessoas que são cadastradas no Cadastro Único, que têm situação de vulnerabilidade. Aí sim, as técnicas já conhecem essas famílias que necessitam. São aquelas famílias que não conseguem se promover, que às vezes tem, por exemplo, o marido está doente, não consegue trabalhar, a mulher tem lá 4, 5 filhos, também não consegue ir para, né? E não tem nenhum tipo de benefício. Aí, essa pessoa, a gente sabe que ela não tem condições de se promover socialmente. Então, é um benefício eventual que a gente fornece para uma família. Estou citando aqui só um exemplo, né, de como é analisado pelas técnicas. E sabe que é até interessante a gente falar sobre isso, porque, assim, como que funciona? Como é que vocês fazem essa seleção, essa avaliação? Por exemplo, olha, você tem condição de trabalhar, vamos lá, né? Tem o mercado, as empresas precisam bastante, ou aqui não. Como que funciona hoje, Cineia? Então, isso que eu falei, que é bem silencioso esse trabalho, né? Nós temos as técnicas, que são assistentes sociais e psicólogas. E o nosso carro-chefe, que comanda, vamos dizer assim, todas as nossas ações, é o Cadastro Único. Então, hoje nós temos 26 mil pessoas, aproximadamente, registradas no Cadastro Único. Isso não quer dizer que todas elas tenham uma situação de vulnerabilidade, porque o Cadastro Único ele tem, né, um teto para estar no Cadastro Único, mas nem todas essas famílias, claro, têm, graças a Deus, né? Sim. Muitas se promoveram já socialmente. Por exemplo, às vezes estava desempregada, arrumaram um emprego, a mulher começou a fazer alguma coisa de forma informal dentro de casa, melhorou a capacidade, né, aumentou a renda familiar. Então, essa pessoa já não está mais dentro de vulnerabilidade, né? Então, esse trabalho
das técnicas é feito nesse sentido, para fazer esse acompanhamento. E quando tem esses mutirões de cadastro único, o que acontece? Então, é uma atualização? É uma atualização. Justamente por causa disso que você diz. É assim, o Cadastro Único ele é um programa do governo federal. E para que a gente receba, e eu quero dizer para você que é mínimo, tá? A gente não tem vamos dizer assim, uma contrapartida do governo federal muito grande, é mínimo. Por número de cadastro único. Mas para que a gente consiga receber esse valor, nós temos que estar com o cadastro atualizado. Então, por isso, esse mês nós temos 5 mutirões. O que são esses mutirões? A equipe do Cadastro Único vai nos locais mais distantes da cidade. Por exemplo, sábado passado nós tivemos o Camping Clube. Aí, Chácara Planalto, Cantinho da... Não. O Jardim do Ouro. Jardim do Ouro. Aí ficamos no plantão do Nico Baracate, porque era aquela fase das pessoas mudarem para o Nico, né? Aí elas mudaram, então, atualização, mudar o endereço. Então, lá no Nico, só no Nico foi feito quase 180 atualizações. Aí nós demos um tempo, ficaram de plantão lá. Demos um tempo, porque nem todas as 500 e poucas famílias mudaram ainda. Então, nós vamos aguardar mais final do mês para fazer um outro mutirão lá, para atualizar aqueles que ainda não haviam mudado, né, para lá. E aí, eu falo assim, cada local que nós vamos, é feito uma quantia grande de cadastro. Fora, em cada CRAS, a gente tem as pessoas do cadastro que atende o Cadastro Único. Então, esse trabalho é constante, não é só no mutirão, mas diariamente lá no CRAS. É feito. E de que forma que elas são atendidas, né? Seria tipo cesta básica? Então, como eu coloquei, é conforme a vulnerabilidade. Né? São benefícios eventuais, que a gente chama. Então, quando nós temos a cesta básica, a gente procura ver a necessidade de cada família. Porque a assistência social não é uma coisa como a saúde, que é obrigatória, mas é conforme a pessoa precisa. Então, as técnicas têm essa capacidade de determinar quem é que precisa. Aí a gente faz essa distribuição, que geralmente é quase que constante. A gente recebe uma parte das promoções que a gente ajuda aqui, que nós tivemos já, não é a primeira vez. A Expo Norte não foi a primeira vez. Nós já tivemos alguns parceiros que também pediram 1 quilo de alimento. Então, a gente procura sempre disponibilizar as cestas nos CRAS. Tá? Então, é feito dessa forma. E, Cineia, como é que vocês fazem com o crescimento da cidade? Porque é muita gente que vem, muita gente. E assim, até o prefeito passou por aqui e ele disse, a gente faz escolas, mas nunca é o suficiente, porque Sinop cresce demais. E por mais que a gente faz, sempre acaba faltando. Como que é esse trabalho da assistência também? A gente trabalha muito com números, né? Eu acho que é importante isso. Nós temos um setor dentro da secretaria, né, que a gente fala que esse é responsável pelos números. Então, a gente acompanha o crescimento da cidade, acompanha as necessidades de cada local. Porque, assim, nós temos 4 CRAS e um centro de convivência. Aí fora o que nós temos também, que é de acolhimento, que é a casa de passagem. Então, pelo CRAS, pelas pessoas cadastradas no CRAS, nós sabemos qual que é a região que tem mais famílias, e nós obedecemos à lei da assistência social, que determina que cada CRAS tem que atender X número de famílias. Então, o que nós já sentimos? Nós precisávamos de mais um CRAS na região do Dauri Riva, nós precisávamos de um centro de atendimento lá onde eu fui, do Camping Clube, nós precisávamos de um CRAS lá no Nico Baracate. Então, nós temos o estudo de acompanhamento do crescimento. Lá do Nico, nós já estamos com o projeto pronto, já fomos atrás do Ministério para buscar recursos para a construção, mas vamos ter que ir atrás de algum parlamentar que nos ajude com uma emenda para reconstruir. Mas estamos, assim, correndo atrás. Tá? A questão também de
você falou de ampliação. Sim, de crescimento, desenvolvimento da cidade. Muito. Muita gente Mas chegando assim, também. nós temos consciência que nós precisamos crescer em acolhimento. Acolhimento para criança e adolescente e acolhimento para idoso. Nós temos, mas são parceiros nossos, não são da prefeitura. Quer dizer, ainda nunca deixamos de atender uma criança, um adolescente por conta disso. Porque a gente financia as ações vamos dizer assim, do terceiro setor. Sim. E aí você está aqui para as pessoas entenderem. O Menino Jesus. Nós temos o Menino Jesus criança e temos o Menino Jesus adolescente. E nós bancamos, financiamos as despesas para que eles acolham os nossos adolescentes, as nossas crianças, entendeu? Sim. Como é o caso também de acolhimento de idoso. Aí já é um pouquinho mais complicado, porque nós temos Madvanini, temos o Lar dos Vicentinos, e temos uma demanda muito grande de idoso precisando de acolhimento. Então, nós já aderimos a um projeto que vai ser realizado, que acredito que até o final do ano a gente tenha já o start disso, que é uma parceria do Governo do Estado, Prefeitura de Sinop. A Prefeitura entra com uma contrapartida e o terreno, o Estado entra com uma parte, nós temos uma parte que é uma emenda parlamentar, e o Tribunal de Justiça do Estado, para construir um centro de acolhimento para idoso, que a gente chama ILPI, para 50 vagas para Sinop e região. 50 vagas seria para internamento e 50 vagas, a gente fala creche-dia. É como se fosse uma creche, mas para idoso. E é uma estrutura muito bonita, muito grande. E já temos até o local, vai ser construída lá no Bougainville, que é naquela região onde tem um espaço ótimo para ser construído. Então, a gente, claro, pensa no crescimento, porque a gente acompanha as demandas e sabe que elas crescem todos os dias. E Sinop também, crescendo muito, uma cidade jovem, também, né, muitas pessoas que vieram aqui, jovens, começam também a ter idade, então precisa se preocupar já com todos os públicos, né, Cineia? Com certeza. E assim, a gente atende muito demanda, porque o Conselho Tutelar, ele cuida muito, né, de criança e adolescente. Então, todo problema que tem de violação de direitos encaminhado, né, para que a gente atenda. Por exemplo, eu vou citar aqui, o Judiciário nos encaminha os pedidos para acolhimento de criança, de idoso, e a gente atende na medida que a gente consegue. Mas, às vezes, tem algumas judicialização que é para levar um adolescente para outro local, que às vezes veio para cá e a família está longe. Isso tudo é um trabalho que a assistência social tem que fazer também, né? É um acompanhamento que a gente faz cuidando, isso que eu falo. Aí a gente brinca, até brinquei com o prefeito esses dias, falei, seu Roberto do céu, a gente atende tanta gente, desde quando nasce até quando morre. Aí ele colocou uma expressão que eu achei engraçada, é de mamando a caducando. Porque assim, a gente cuida criança, adolescente, idoso, mulher, né? Então, tudo que é violado os direitos de todas, de mamando a caducando, vamos colocar, vai cair lá no CREAS para que a gente tenha esse atendimento, ofereça algum benefício, né? Quando a gente, por exemplo, eu falo assim, o cadastro único é importante porque ele detecta uma situação extrema, vamos dizer assim, e pode encaminhar para aquela família receber o Bolsa Família, ou se tiver uma pessoa deficiente, receber o BPC, que é um benefício de prestação continuada, que tudo, na verdade, é um salário mínimo, que já ajuda muito. Então, nesse período que eu entrei, vários benefícios já foram concedidos para as pessoas, sabe? O selo Unicef. Muito bom, isso é ótimo. O selo Unicef foi uma conquista, né? Uma conquista da primeira gestão do prefeito, quando a Sheila era secretária. E o selo Unicef é uma série de parâmetros que a gente tem que cumprir, tá? Metas que a gente tem que cumprir, não só a assistência social, mas também a educação, a saúde, o meio ambiente. Então,
Então, nós temos que englobar todas essas ações para que a gente consiga manter esse selo. E uma das ações achei até interessante esse ano, né? Nós tivemos o Bebê Prefeito. Bebê Prefeito é uma dos indicativos que a gente tem que cumprir. A primeira criança que nasce dia 1º de maio, ela é eleita bebê prefeito. E esse ano nós fizemos essa ação. Foi muito interessante, porque nós fomos, foi uma menina, então nós fomos na família, a gente conseguiu muitos brindes, levamos bastante coisa, né? Desde brinquedo até fraldas, roupinhas. E uma família que realmente merecia, porque a família tinha 8. Era a oitava filha. E morar lá na região dos Vilas. Então, foi assim, muito emocionante para nós, porque foi vamos dizer assim, estávamos cumprindo, né, o que a Unicef nos recomendou. Sim. E foi uma ação social que realmente preencheu todos os requisitos de uma família que estava mesmo com situação de vulnerabilidade. Sinê, até uma questão que eu gostaria de ver contigo. Eu sei que, claro, que envolve várias pastas. Teve o Nico Baracate, que foi uma grande conquista, e vocês também faziam um trabalho lá, né? Sim. É uma ação em conjunta, assim, questão de anos, e saiu, claro, né? Então a gente vê. E é por isso que a gente está pleiteando o recurso para construir lá um CRAS. Hoje ele está a cargo, sob a responsabilidade do CRAS do Menino Jesus. Então, nós temos as técnicas que vão atender lá no Nico. A partir desse mês de junho, agora, como aumentou mais ainda a população, 3 vezes por semana eles vão. As técnicas vão e atendem aquelas pessoas que, vamos dizer assim, que são os usuários dos CRAS. Né? Elas pertenciam a outros CRAS, mas agora elas vão ser atendidas lá, no local mesmo. Então, por isso a gente pleiteia, porque se você tem lá 1.400 e poucos apartamentos, nós podemos contar que são mais de 5.000 pessoas que estão lá. Ou até mais, porque no dia da entrega simbólica, a gente percebeu mulheres que tinham 4, 5, teve até uma que tinha 6 filhos. Então, imagina só, se você multiplicar 1.400, que seja no mínimo por 4, né, já passa aí de 6.000. Né, de 6.000 pessoas. É um número bem significativo que tem lá, né? Vamos dizer assim, a gente usa um termo que ela é maior do que Santa Carmen. Só maior lá. Do que uma cidade vizinha, né? É bastante gente. Então, você falou a gente tem esse número, a gente sabe o que precisa aumentar. Nós temos a região lá da Auririba. É o CRAS do Palmeiras. Ele atende muita gente, acima do que é recomendado para atender. Então, por isso, a gente precisa uma extensão lá. Hoje, quais seriam as ações dos CRAS? Muito bom você ter perguntado. Porque, às vezes, a pessoa fala, o que faz no CRAS? Sim, exatamente. Não, então, além de fazer esse trabalho que eu falei, que as técnicas fazem esse fortalecimento de vínculo. O que é isso? Fazer com que a família seja valorizada, que ela realmente cuide da criança, que cuide do adolescente, que cuide do idoso. É um fortalecimento e uma conscientização. Mas o que nós desenvolvemos várias oficinas dentro do CRAS, com as mulheres, com os idosos, com as crianças, com o adolescente. Aí eu falo assim, com os idosos, nós temos o Pilates, Olha, adaptado, nós temos a musicalização, nós temos exercícios físicos na cadeira, nós temos até para as crianças, nós fizemos aula de culinária, ensinando eles a fazerem bolacha, nós temos defesa pessoal, inúmeras atividades. Eu queria até ter escrito aqui, que a gente às vezes esquece. Mas, assim, trabalhos manuais para as mulheres, isso tudo, artesanato para elas procurarem melhorar a renda familiar, né? Esse é o objetivo. Complemento de renda também ao marido, isso, né? Exatamente. Ajudar nessa renda. Então, a gente tem nossas facilitadoras que a gente faz, que estão lá ensinando música para as crianças. Tem aula de violão, tem, sabe, coral.
Nós temos coral do idoso, que é maravilhoso, nós temos coral de crianças. Que legal. Então, são assim, trabalhos muito intensos que são feitos em todas as unidades. Os clubes de mães existem ainda ou não? Não existem mais. Eles Na existem verdade, de uma forma diferente, transformaram-se nos Nos trabalhos CRAS. dos CRAS, né? Aham. Inclusive, assim, a gente está procurando aumentar essas atividades. E importante dizer também que, por exemplo, lá no campo, estou citando que é o local mais longe, a gente tem lá, pelo menos uma vez por semana, o Pilates adaptado. Sim. Mas a gente quer levar mais atividades para lá. Aí tem a Chácara Planalto, que também é afastado, tem o Jardim do Ouro. Então, as facilitadoras, elas vão nos locais para fazer esse trabalho, porque seria muito difícil deslocar para até um CRAS para fazer isso. Sabe, né? que quando você falou desse clube de mães, veio até assim um filminho na minha cabeça, uma lembrança muito boa, que até a gente já chegou a fazer gravação, né? Então, assim, da pessoa lá do município ensinando, fazer uma atividade, uma pintura, se eu não me engano, enfim. E até outras mulheres lá participando, fazendo um crochê, outras Isso. às vezes só estavam lá por causa da companhia. Então, aprendendo uma atividade, ou a gente vê a importância da socialização, de estar junto. E o celular afasta muito isso, né? E a gente vê, assim, a alegria que elas, né, Mas, de olha, estarem juntos. Continuando, no mês de maio foi intenso, como eu falei Sim, um pouquinho do que aconteceu. Ainda para terminar, nós tivemos a conferência, que não é uma ação direto da Secretaria, mas tem o nosso apoio, do Conselho do Idoso. Nós reunimos 400 idosos na conferência. Então, eu até comentei com o Paulo, falei, Paulo, você tem que ir lá para o pessoal te conhecer, porque o idoso ele não está tão ligado assim no celular, né? Mas a gente percebe assim que o idoso ele frequenta regularmente o CRAS. E sabe-se, né? E às vezes a pessoa também chega até numa certa idade, ela acaba se isolando, ficando mais sozinha. E esse trabalho de socializar é bem interessante, né? A gente fala assim, fortalecimento de vínculo. A gente vê até as igrejas fazendo muito isso, Sim, por meio de movimentos que tem, né? É porque dá legal. Resultado, né? É um trabalho que não é aleatório. Isso significa vida, né? Exatamente. É uma participação da sociedade, né? Ela está ali convivendo com outros, mas sabendo que está fazendo uma coisa em prol da família, na verdade, né? Então, o que eu falo, é silencioso, mas é importante. E o trabalho da Secretaria de Assistência Social promover tudo isso, né, que você disse, e às vezes, muitas vezes, onde não consegue chegar como um todo, tem essas parcerias. Sim, que apoiam. E nossos parceiros são importantes demais para nós, né? Que ajudam vamos dizer assim, a realizar de uma forma melhor a política de assistência social. Aí eu falei dos programas, nossos terceiro setor, que a gente diz, que são aqueles voluntários, né, que tem um programa como a CAOPA, como o Projeto Luz da Manhã, que são, que nos ajudam, porque trabalham com o adolescente. Né? Isso, né? Às vezes, quem está nos assistindo aqui e até se identifica, tem alguma ideia, né? Por exemplo, o pessoal das faculdades, as empresas, olha, a gente pensa em fazer algo de interessante que promova o bem, enfim, né? Alguma iniciativa. Vocês ficam de portas abertas também para as pessoas apresentar projeto, né? Sim, com certeza. Nós temos, é claro, né, todo o poder público como recurso público. Sim. A gente tem as regras, por exemplo. A gente tem vários outros parceiros que nós colaboramos financeiramente. E os vereadores também têm as emendas parlamentares. Mas para que aconteça, a associação ela tem que estar regularizada, registrada no conselho. Lembra que eu falei do Leão Amigo? Sim. Porque passa pelo conselho. Então, a associação tem que estar registrada no conselho para que ela possa apresentar o projeto e que o conselho aprove. Então, é feito de uma forma muito transparente. Aí, depois que o recurso é aplicado, também tem a prestação de contas, de uma forma muito transparente, né? Então, a gente está constantemente acompanhando as ações de cada uma dessas, até para fornecer para os vereadores se a aplicação do recurso está sendo realmente investido de forma correta.
E os vereadores nos procuram para saber disso. E eu acho importante, porque é claro que o recurso público tem que ser aplicado de uma forma muito transparente e que seja realmente em benefício da população. E, Cineia, agora quais são as próximas ações da Secretaria? Olha, mês de junho nós temos algumas coisas também para desenvolver, Sim. algumas campanhas. Agora já vem o próximo semestre, final de ano, Natal também, né? Natal, uma parceria que tem sempre realmente. A própria CDL Papai Noel, enfim. Não, mas todo mês tem alguma coisa para comemorar, todo mês. Mas a gente está assim vamos colocar ainda esse mês em ação. Sim. A gente não tem o nome ainda, mas é um projeto que vai envolver não só o mutirão do Cadastro Único, mas vamos desenvolver todas as secretarias. Tipo assim, Prefeitura em Ação, Sinop Social. Vamos ainda buscar um nome bem legal. Mas Sim. ainda esse mês nós vamos fazer uma ação dessa. Já até conversei com o prefeito, com o seu Roberto, com o Paulinho, para que a gente leve a prefeitura até os bairros. É importante que ela esteja presente ali para a população ter acesso de forma mais fácil. Aí sempre no final de semana, num sábado. Essa é uma das ações. Aí nós temos o Maio Roxo, né? Maio Roxo, que é comemorando, conscientizando contra a violência contra o idoso. Aí temos também o Dia do Trabalho Infantil, que é dia 12 agora. Já temos uma programação para acontecer, que é sensibilizar para que as crianças não sejam colocadas no trabalho, porque a criança colocada no trabalho deixa a escola de lado, na verdade, ela compromete o futuro. Então, é um dia de combate ao trabalho infantil. Temos também uma programação extensa disso aí. Hoje ainda estava conversando com a nossa coordenadora, Marilene, que é da Proteção Especial, e ela estava já me prevenindo que a semana que vem nós já vamos começar nessa campanha. Então, a assistência social não para. Nós estamos sempre em ações assim que... E aí também vai ter ação, que amanhã nós vamos dedicar a isso. Vamos iniciar a confecção das cestas básicas. Mas é triste falar que as nossas cestas não vão ser completas. Essas da Expo Norte? Da Expo Norte, Aí depois a gente vai divulgar quantas cestas deram. Eu acredito que amanhã já dá para a gente ter fechar, para a gente ter uma ideia de quantos quilos arrecadamos. Pena uma coisa, né? É lógico que a pessoa vai levar aquilo que está mais ao alcance do bolso. Aí é até engraçado, porque quando acham um pacotinho de café, é uma festa. O café está caro, né? O preço do café. O café está caro. Então, quando influenciou até na quando doação. acha o café, achamos o ouro. Não, está realmente caro, né? Então, a gente vai pensar numa forma de arrumar alguns parceiros para, sei lá, para que faça algumas doações de algum café. Para deixar todas as cestas iguais. Porque, infelizmente, nós não conseguimos montar as cestas completas. Mas essas que não são completas, a gente distribui para as entidades. Por exemplo, aí tem o que eu falei, Madvanini, tem o Benezer, tem o Cartas, tem o Vicentino, nós temos o nosso próprio consumo, que é Maria de Nazaré, que também fornece refeição todos os dias, a nossa casa de passagem. Assim, não vai as cestas, vai aqueles alimentos que vão estar avulso, o arroz, o feijão que sobra. Né? Às vezes sobra muito arroz, feijão, açúcar, macarrão, que não conseguimos montar uma cesta completa. E, Cineia, hoje como que funciona a casa de passagem? Porque, assim, ela veio e realmente ajudando bastante pessoas que não têm, né, onde ficar. Fala de passagem, realmente é de passagem, mas assim, é nossa primeira opção para a gente acolher pessoas em situação de rua. Tá? É um processo bastante delicado, porque nós temos dentro do CRAS, a gente tem os nossos abordadores. Qual que é a função do abordador? Ir lá onde tem a pessoa que está em situação de rua,
analisar, os técnicos vão lá, fazem entrevista, mas um detalhe que a população não entende, nós não podemos obrigar a pessoa a sair. É uma escolha dela, é uma né? escolha, é uma escolha. Então, às vezes, é uma coisa um pouco polêmica, porque as pessoas acham que a gente tem a obrigação de tirar de lá. E não é assim. Nós temos, sim, obrigação de ir lá, verificar a situação, oferecer para ele as opções que nós temos, né, de estar, por exemplo, se ele for uma pessoa que é viciado, né, vamos dizer assim, que é adicto de substâncias químicas, nós oferecemos para ele a possibilidade de recuperação, através do CARTS, através do Benezé. Caso ele esteja de passagem na cidade, a gente coloca ele na casa de passagem. Você quer voltar? Sim. Então, a gente fornece a passagem para ele de volta. Dessa forma, a gente trabalha para que a casa de passagem não seja uma casa eterna, que eles não vão ficar lá para sempre. É de passagem. É de passagem mesmo. Diz, né? E lá a gente fornece alimentação, tem lá os quartos, né, que são, de alguma forma, simples, mas que acolhe, né, quando existe um problema assim. E ela está lotada? São 30 vagas, mas já tivemos até 39. Foi uma família que veio, se não me engano, da Venezuela, uma família grande. E não tinha como não acolher uma família inteira. Pai, mãe, tio, tia, um monte de criança. Mas ficaram por pouco tempo lá. Ficaram, assim, 3, 4 dias no máximo. Até que eles encontrassem um local para alugar. Então, esse tipo de acolhimento que a gente faz, sabe? Pessoas que vêm de fora. E isso acontece muito em Sinop, né? Muita gente vem para cá. Então, E essa casa, assim, ela acaba, né, ajudando essas pessoas, né? Não às vezes aqueles que só estão em situação de rua, mas também aqueles que precisam... Aqueles que chegam realmente, né, até se instalar. É um trabalho que a gente faz também nesse sentido. E aí também já começa a oferecer, por exemplo, o Cine, né? Tem tanta oportunidade de emprego. O município, a secretaria trabalha dessa forma também, incentivando eles a ajudar a buscar, né? A casa se estabilizar. A casa de passagem, ela trabalha em sintonia com o Cine. Todos os dias é estudado lá quais são as oportunidades de emprego e são oferecidas, por exemplo, para essas famílias que chegam. Então, é feito todo um trabalho de orientação para que ele vá buscar, que ele vá procurar, e geralmente dá certo. E, Cineia, quem que pode ficar nessa casa de passagem? É assim, por exemplo, a pessoa está trabalhando, mas ela não tem condição de se manter, enfim, de pagar um aluguel, ela pode ficar lá ou não? É só... Já aconteceu e, assim, a empresa, por exemplo, é uma empresa de fora, que traz os funcionários de fora para trabalhar aqui. Então, às vezes, o funcionário não tem condições de pagar o aluguel. Sim. Já aconteceu, principalmente empresas que trabalham com obras, né? E hoje nós temos muito, né? Confecção dos viadutos, a duplicação da BR. Então, às vezes, o funcionário chega sem condições, porque às vezes ele está vindo para cá, o primeiro emprego, tem que sustentar a família. Já aconteceu da empresa nos pedir que fique durante o período até que ele possa se estabelecer, né? 1, 2 meses no máximo, que a gente estipula, tudo bem, então até que ele consiga ganhar o salário, mais um salário para pagar o aluguel, aí a gente consegue segurar ele lá. E no caso das pessoas que estão em situação de rua, eles também têm um período, olha, não pode ficar mais de tanto tempo aqui, né? Como é que funciona? Isso aí é um trabalho que a gente é diário. Porque muitos, e eu quero colocar para você aqui, eu vou dar um exemplo, que foi, assim, meio que polêmico. Muita gente nos ligou reclamando, mas não que não tenha sido atendido. Tem um caso de um senhorzinho, que inclusive está em frente ao Atacadão, ele já foi abordado pela nossa equipe mais de 10 vezes. Nós já colocamos ele, já acolhemos ele na casa de passagem, já acolhemos ele em outros locais. Ele não fica.
ele volta para aquele local. Porque ele não quer. Teve um senhorzinho que fica rondando aqui pelo centro da cidade, que foi abordado mais de 800 vezes. E não é que ele é carente nem vulnerável. Ele tem um problema de deficiência mesmo. Ele tem família, tem casa, tem filhos, tem tudo. Mas ele não fica na casa, ele não fica... Você entendeu? Aí a gente acolhe, mas ele sai de novo para a rua. Então, são situações que a gente enfrenta e que aí nós vamos, com o secretário novo, estudar caso a caso para ver se a saúde poderia estar fazendo alguma coisa nesse sentido também. Né? É um trabalho em conjunto com as outras secretarias, né? Nossa secretaria precisa muito da educação, tem que ter um bom da relacionamento saúde. com todos, né? Então, a saúde atende lá dentro da casa de passagem, nós temos lá 2 enfermeiras que ficam lá direto, porque de vez em quando tem alguns problemas com idoso, principalmente, né? E elas ficam lá de plantão para cuidar da saúde dos nossos acolhidos. Cineia, até um assunto bem polêmico, eu vou te perguntar, porque já até foi feito matérias, enfim. E referente a adultos e até mesmo crianças, né, que ficam pedindo dinheiro. Qual que seria a orientação do município para a comunidade? Exatamente. É nosso trabalho desse mês, né? Que é o trabalho infantil. Existe realmente essas situações. O CREAS ele é responsável para lidar com esses menores que estão em atividade que não é aprovada. E nós temos até, inclusive, dia 12, nós vamos ter uma reunião com os conselheiros tutelares e vamos tentar sensibilizar bares, restaurantes, locais onde eles ficam, que tem maior movimentação. Ficam ali pedindo, né, vendendo balinha no semáforo. Esse tipo de trabalho não pode acontecer. A criança tem que estar na escola, né? A criança tem que estar lá se formando para ser um adulto responsável, um adulto de sucesso. Então, a gente vai tentar agregar mais parceiros para estar fazendo essa fiscalização. E a orientação do município ajuda ou não ajuda? A pessoa vai dando dinheiro ali, né? Vou dar dinheiro. Não. Ou então a pessoa dá dinheiro e incentiva eles ficarem, de repente eles até têm um valor maior do que se for uma carteira assinada, né? Exato. Então, a pessoa ajuda ou ela atrapalha dando o dinheiro? Olha, isso é muito polêmico mesmo. Sei que já foi feito pela gestão, acho que não sei se foi passada ou sei lá. Não dê esmola, né? Isso é um posicionamento que, enquanto assistência social, é a recomendação. Aí eu vou citar o exemplo desse senhorzinho. Por que ele não para nem na casa de passagem, nem nos outros acolhimentos? Porque lá o pessoal do supermercado sempre dá alguma coisa para ele comer. Então, ele não tem interesse de sair de lá, de ser tratado, né, como uma pessoa, como um ser humano, com dignidade. Ele fica ali, num local insalubre, um local que não tem condições. E assim é o mesmo caso de criança. Se ela for para o semáforo e ir lá ganhar um dinheirinho ali, ela não vai deixar de ir. Então, eu acho que vai da consciência de cada um. Eu, particularmente, prefiro que as nossas crianças fiquem lá no lugar que elas devem estar, na escola, e não no trabalho infantil. E a comunidade pode ajudar, então, dessa forma, Com né? certeza. Até passando orientação. Por isso que existe essas campanhas, para a gente conscientizar. Não é? E essa foi bem polêmica, inclusive, Bastante, né? Quando se fala bastante. esse assunto é bem polêmico, né, Cineia? Outra coisa que a gente trabalha constantemente também, né, junto com uma rede, que é o combate à violência contra a mulher. Nós tivemos agora na CIB, em Cuiabá, que a CIB é uma comissão bipartite, Estado e municípios, que participam de regulamentações, de resoluções, passa tudo ali pelo colegiado, né? E a gente tem depois a capacitação, inclusive sobre a coordenadoria da mulher, que a gente trabalha na secretaria também.
sobre violações de direito das mulheres. O governo do Estado oferece para nós um benefício do Ser Família Mulher. Quando a mulher é vítima de violência, nós podemos oferecer para ela esse auxílio. Não é um valor alto, mas para ela, vamos dizer assim, que ela fez lá uma medida protetiva na polícia. Ficou ali, teve que ser acolhida por nós, que no caso, quando acontece isso, a gente tem um hotel que a gente coloca essas mulheres e requeremos para ela esse benefício, para que ela possa sair dali, ter um pouco mais de independência, alugar uma casa, ter um dinheirinho para poder sustentar os filhos, né? Então, é um processo que a gente está numa luta aí para que a gente consiga atender mais mulheres que são vítimas de violência. Porque nós temos o levantamento de quantas medidas protetivas foram colocadas, tanto na delegacia regional, delegacia de Sinop, delegacia especializada. E nós estamos num trabalho árduo para conseguir atender essas mulheres. Cineia, eu gostaria até de fazer mais uma perguntinha aqui para você. Sinop tem uma grande dificuldade de contratar pessoas, né? Porque faltam muitas pessoas, enfim, a cidade cresce demais. E de que forma que vocês também ajudam nesse incentivo, enfim? A gente sabe que tem o Cine, né? Sim. Mas como é que funciona o trabalho da Secretaria perante isso? E também ajudar as empresas a elas conseguirem compor esse quadro de funcionários? Eu acho assim, o trabalho do governo do Estado, nesse sentido, está sendo muito eficiente. A gente fala em Ser Família, então existe vários Ser Família. Existe o Ser Família Qualifica, que são cursos de qualificação para todos os tipos de trabalhador, não só de homens e mulheres também, de adolescentes, para que eles tenham condições de entrar no mercado de trabalho. Esse ano, acho que foram 8 ou 9 cursos oferecidos através do Senai, do Senac, né? E Senai. Tudo de forma gratuita, né? Tudo de forma gratuita. É o Ser Família Qualifica. A Secretaria faz as inscrições em parceria com o Senai. Esses cursos são oferecidos, não são cursinhos pequenos, são cursos realmente que qualificam as pessoas para entrar no mercado de trabalho. Então, é um trabalho nosso, juntamente com o Cine, na verdade, né? Porque quando ele se qualifica, ele pode estar lá buscando uma vaga, sim, né, uma no mercado de trabalho. Ficar mais preparado para conseguir essa vaga, né? Então, foi muito bem pensado nesse sentido e a gente está lá. Esse ano já fizemos muitas inscrições nesse sentido, para vários cursos. São vários segmentos realmente que a Secretaria de Assistência Social atua, né? Muito, é um trabalho bem assim, é um leque de ações, né? Um leque de ações que trabalha tudo em prol do ser humano, desde mamando a caducando, sim, como eu disse. Realmente que já entra a habitação, entra a saúde, entra tudo. Entra o Cine, entra tudo. E uma coisa triste, que é a parte da proteção especial, que é a violação dos direitos, né? Isso aí que é o mais doído que a gente trabalha, porque a gente, né, cuida para que não aconteça, mas quando acontece a gente tem cuidado de acolher o adolescente, de acolher a criança. E o acolhimento, quero colocar aqui um trabalho que a gente tem, que é magnífico, foi colocado muito a nível de Estado, que é a família acolhedora. Nós temos 2 tipos de acolhimento, o institucional, que é lá, vamos colocar aqui, o Menino Jesus, lá no orfanato, sim, e temos a família acolhedora. Hoje nós temos 8 famílias cadastradas, nós temos, acho que, 6 crianças acolhidas. Então, se você comparar o institucional, que é lá vamos dizer, no orfanato, sim, e a criança estar dentro do seio de uma família, não existe comparação de qualidade de acolhimento. E nós temos, assim, a nossa equipe da família acolhedora é apaixonada por isso, porque ela sente aquele resultado da criança estar sendo bem acolhida, da criança estar sendo bem tratada. É magnífico, é um trabalho que é defendido até pelo promotor, Dr. Nilton, é um apaixonado por esse projeto, sabe, da família acolhedora. E, a nível de Estado, a SESTAC, né, que é a Secretaria de Estado,
está tentando ampliar esse serviço para todos os municípios, porque realmente é uma proteção especial para a criança e adolescente também. Cineia, olha, a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando. Pois é, eu falei para você, é muita coisa. Tem tanta coisa interessante, tanta novidade que você trouxe, né? Tanta inovação sim. Que teve, né? Avanços dentro da própria secretaria, sim, né? Com certeza. De anos atrás. E para nós é um orgulho ter você aqui, né? Eu que tenho. Uma pessoa que eu particularmente tenho muito respeito por você, pela história que você tem aqui. Me recordo de quando eu cheguei em Sinop ainda, né? Cineia à frente de gestão. E aqui, ó, já foi vereadora de 2 mandatos, 2007, 2008, presidente da Câmara, vice-prefeita de 2001 a 2004, né? Então, tem uma história, uma experiência em gestão pública e retornando também, agora com toda essa experiência, fazendo a diferença, que a gente sabe que isso é bem importante, realmente, quando a gente fala de pessoas, né? Com certeza. E ainda mais dentro dessa secretaria. Cineia, agradeço você por ter vindo aqui e deixo o espaço para suas considerações finais. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, como eu falei. O nosso objetivo sempre, o objetivo da gestão do prefeito Roberto Dorn, do vice Paulinho, é atender a população da melhor maneira possível. E isso a gente faz dentro da secretaria com prioridade. Tentamos fazer de todos os trabalhos que nós desenvolvemos, o principal foco é realmente atender a população da melhor maneira possível. E é importante a gente estar aqui divulgando o nosso trabalho, explicando como que funciona, para que a população entenda, né? Não é aquela coisa só de colocar a cesta básica, porque não é isso. Nosso maior objetivo é fazer com que as famílias tenham um fortalecimento como pessoa, como seio familiar, que ela consiga se promover, que não fique em vulnerabilidade, né? É esse o nosso objetivo. A promoção da família, da criança, do adolescente, do idoso, da mulher. Cuidamos de todos de uma forma com muito carinho, porque a assistência social é isso, né? O social envolve coração, envolve dedicação, envolve carinho, principalmente o amor que a gente tem ao próximo. Isso tem que ser feito por pessoas que gostem de estar com pessoas que escolheram isso, né? Pois é. E assim como você disse, você durante muitos anos, né, você, a família, abriu mão às vezes de tantas coisas pessoais para estar fazendo gestão pública. Exatamente. É uma frase que meu falecido marido usava. O importante de se ter o poder não é se ter o poder para si, mas ter o poder para você conseguir, com o poder, ajudar as pessoas. Eu acho isso marcou muito na minha vida. E aí, assim, eu, enquanto secretária, o que eu puder, né, o que eu tiver na mão para favorecer, com certeza, é o poder que eu vou usar para ajudar as pessoas. É isso que é importante. E você se sente feliz com certeza, realizada. Secretária, muito obrigada por ter vindo, né? Parabéns mais uma vez. Toda essa sua trajetória, né, que você tem, agradeço. Que você fez. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.